Shabbat Shalom, novamente a todos os irmãos. Quem chegou depois, Shabbat Shalom, Boker Tov, bom dia. Os irmãos estão aqui, os irmãos estão acompanhando também via YouTube, novamente, sejam bem-vindos. E vamos então ao nosso estudo, Drashá, o estudo, a ministração da Parashá dessa semana, Parashat Pinchas, como nós lemos aqui durante o Avodat Torah, né? Então a Parashá se encontra ali em Bamidbar 25, a partir do verso 10 até o 30, verso 1. É uma Parashá um tanto longa, né? Um pouco mais longa até, eu diria que outras, um pouquinho mais longa que outras. A Haftarah, a porção dos profetas, de novo, né, comentei aqui no Avodat Torah, como essa Parashá este ano caiu depois do 17 de Tammuz, que é um jejum 17 de Tammuz, não se lê a Haftarah normal, que seria associada a ela, se lê a Haftarah da Parashá seguinte, que é Matot, tá bom? Porque semana que vem nós teremos Parashá dupla de novo, Matot, tá? E a próxima, então se lê a Haftarah da outra, então muda um pouquinho aí. Então, por isso, hoje lemos Jeremias 1, a partir do verso 1 até o 2, verso 3. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, sugestão lá dos irmãos da Shia Yaakov de São Paulo, fiquei feliz de saber, né, a gente conversando, né, Edson, de saber que eles estão ativos ainda. Faz muito tempo que eu não ouvia deles, e eu conheci o Rabino Gustavo, né, que é de lá também, no TJC, né? Então acho que gostei de ouvi-lo também. Então João Yohanan 2, a partir do verso 13 até o versículo 22. Eu hoje não vou fazer nossos tradicionais tópicos para não estendermos muito, né? Até da último estudo que eu dei aqui, eu peço perdão para os irmãos, porque quando fui ver o estudo deu 1h12, fui ver depois lá no editado, porque o relógio me enganou. Não estou, né? Peço perdão, mas a culpa foi do relógio, porque eu olhava o relógio aqui, irmãos, ele estava marcando meio-dia e 25, só que estava errado, estava parado. E eu, toda vez que eu olhava, meio-dia e 25, dá tempo, posso continuar. E fui, né? Então o estudo se delongou bastante, tá? Perdão, os irmãos, não era para ser se delongado tanto, mas foi o que aconteceu. Eu fiquei me baseando lá. Hoje eu deixei o celular aqui, ó, porque eu vou olhar aqui, não vou me confiar mais no nosso amigo ali, não. Tá bom? Mas perdão, hoje nós vamos tentar ser um pouco mais concisos. Então, nós vamos falar, como falei para vocês, né, o nosso tema de hoje é a oração eficaz. Eu nunca tinha ministrado essa Parashá, de tantas que eu ministrei, né, já acho que 5 ou 6 anos que eu estou ministrando estudos também, eu e o Pedro, né, a gente começou mais ou menos por aí. Essa Parashá nunca caiu comigo. E tem uma história nela que eu gosto muito, muito mesmo, de verdade. E eu nunca pude falar sobre ela, e hoje, né, estou aqui sendo abençoado pelo Eterno, pela misericórdia dele, com essa Parashá, e posso falar sobre isso. Então, e estudando me veio algo, né, achei algo muito interessante sobre a oração eficaz, porque essa história ela nos leva a isso, nós já vamos ver o que é. Tá? Então, muitas vezes, né, na nossa vida, né, nós como crentes em Yeshua, como servos do Eterno, nós nos vemos diante de dificuldades, né? Nós temos dificuldades ou passos importantes que nós temos que dar na nossa vida, e às vezes a gente fica perdidos, né? O que eu vou fazer agora? O que a gente faz? A gente faz o quê? Uma oração, né? Buscando uma direção do Eterno. Eterno, o que eu faço aqui agora? Ou quando eu preciso de algo, vamos supor que eu quero entrar na faculdade e eu me inscrevi lá para uma bolsa de estudos, porque eu não vou ter condição de pagar, né? Mas se eu conseguir essa bolsa, eu vou poder estudar. E eu vou colocar o quê? Diante do Eterno, não é? É natural, nós como crentes fazemos isso. Vou orar e pedir para o Eterno: Eterno, olha, eu preciso dessa bolsa, eu preciso ganhar essa bolsa, por favor, abençoa que eu consiga essa bolsa, né? Nós oramos quando estamos numa situação assim. Ou, por exemplo, quando eu preciso de um emprego, né? Eu estou, 5 meses já desempregado, eu preciso de um emprego urgente. Eu vou lá e me coloco diante do Eterno, eu vou orar, né? Por favor, Eterno, abre as portas para mim de um emprego, eu preciso de um trabalho, né? Por exemplo. Ou quando nós temos, por exemplo, algum parente doente, né? Alguém que foi um parente que está enfermo, que está no hospital, eu vou orar, né? Pedindo para que o Eterno tenha misericórdia e cure, né? Aquele meu parente. Um amigo, um parente, enfim, né? São situações da nossa vida em que nós oramos, né? Nós nos vemos diante de um impasse ou diante de uma dificuldade, e nós vamos colocar isso diante do Eterno, pedindo pela bênção dele, né? Basicamente isso, tá? E quando o que nós pedimos acontece, por exemplo, orei e consegui a bolsa, Baruch Hashem, vou poder entrar na faculdade, o Eterno me abençoou, consegui a bolsa. Ou consegui um emprego, fui lá fazer uma entrevista e deu certo, o Eterno abriu as portas para mim naquela empresa, consegui um emprego. Ou o meu parente foi curado,
voltou para casa, Baruch Hashem, né? Então, quando acontece o que nós pedimos, como que a gente se sente? Se sente ouvido, né? Puxa, Deus, ele realmente está próximo, ele está perto de mim e ele se importa comigo, ele me ouviu, ele ouviu o meu clamor, ele ouviu a minha oração. Baruch Hashem, que bom, né? Mas quando não acontece, quando eu orei e eu não consegui, não consegui lá, outra pessoa ganhou a bolsa e eu não entrei na faculdade. Ou o emprego não acontece. Eu continuo, vou, faço entrevista, me esforço e não vem. Ou quando o meu parente, infelizmente, não é curado, né, e continua enfermo, ou até vem a falecer, né? Mas eu orei, mas não aconteceu. Como eu me sinto, então, diante dessa situação, né? Muitas coisas, quando não acontece o que a gente ora, quando a gente pede para o Eterno, muitas coisas passam pela nossa cabeça, né? Ficamos perdidos, às vezes a gente chega, talvez até, né, a pensar assim, acho que o Eterno não quer me ouvir, acho que o Eterno não se importa muito comigo, ou será que eu devia ter orado mais? Será que eu deveria ter orado diferente? Será que eu deveria ter tido mais kavaná, ter tido mais intenção na minha oração? Será que eu não orei com toda a intenção suficiente? Né? Então, muitas coisas passam pela nossa cabeça quando não acontece, né? Achando que talvez se a gente tivesse tido mais fervor, tivesse orado, passado mais madrugadas orando, talvez tivesse funcionado, né? A gente pensa isso, é natural. Acho que talvez eu não tenha me esforçado, talvez não tenha sido suficiente, né? A gente não sabe quais são os critérios do Eterno para atender uma oração ou não, né? Isso é algo dele, da mente dele, da sua soberania, da sua sabedoria. Não sabemos quais são os critérios que ele usa para isso, para responder e para atender as orações que nós fazemos. Mas na Torá, nós temos algumas histórias, alguns exemplos de pessoas que pediram algo e foram ouvidas, né? E talvez se a gente estudar essas histórias dessas pessoas que surgiram diante do Eterno, se colocaram diante do Eterno com um pedido, com uma oração, uma súplica, e foram ouvidas, foram atendidas, talvez a gente estudar essas histórias, nós vamos entender um pouquinho o que aconteceu e o que talvez torne uma oração, uma súplica mais relevante diante do Eterno. Por isso o nosso tema de hoje é a oração eficaz. Já vamos entender, então, o que essas pessoas fizeram, ou o que essas pessoas falaram, ou de que forma essas pessoas se colocaram ao ponto de elas serem ouvidas pelo Eterno. De imediato, praticamente, né? Já vamos ver. Então, e uma dessas histórias, um desses casos, está na paraxá de hoje, obviamente, né? Nessa paraxá de Pinchas, e é essa uma das minhas histórias favoritas em toda a Torá, em toda a Bíblia até, tá? Que trata as filhas de Tzelofhad. Em português foi traduzido como Zelofead, Zelofoad, eu não sei, eu prefiro o nome dele em hebraico, Tzelofhad, tá? As filhas de Tzelofhad. Eu gosto muito dessa história, ela me diz muitas coisas sobre a Torá e sobre o Eterno, tá? E ela traz também essa perspectiva da questão da oração. Nós já vamos ver como. Então, vamos lá, o texto, Bamidbar, números 26, verso 33, é quando elas são apresentadas na Torá. A primeira vez que elas aparecem na Torá é em números 26, 33, que diz: E Tzelofhad, filho de Heter, não tinha filhos, homens, né? Senão filhas. E o nome das filhas de Tzelofhad eram Mahlah, Noah, Hoglah, Milcá e Tirtzá. Notem que, vamos pensar naquele contexto, que geralmente filhas não eram nomeadas pelo nome, né? Geralmente não. Né? Sempre se fala da genealogia, quando a Torá traz genealogia, a maioria das vezes sempre é o filho homem, né? O filho de tal, fulano filho de não sei quem, e assim por diante. Mas aqui a Torá faz questão de dizer o nome delas, de nomeá-las. Ele podia falar ali, não, o Tzelofhad não tinha filhos, só filhas. Pronto, acabou, ponto. Vai para o próximo. Mas a Torá nomeia elas, faz questão de colocar o nome delas. Mahlah, Noah, Hoglah, Milcá e Tirtzá. Elas são nomeadas pela Torá, né? Mas por que será que a Torá faz questão de fazer isso? Faz questão de frisar o nome dessas filhas. Nesse trecho aqui de Números 26, se vocês leram ou se vocês forem ler a Paraxá, é só uma lista quase uma lista de genealogia que está sendo listada, tá bom? Então elas só são nomeadas, aqui não fala mais nada delas nesse trecho aqui de Números 26.
Tá? E por que será então que é isso? Que a Torá faz questão de nomear essas mulheres. Então, o que acontecia com relação à divisão da terra de Canaã, da terra prometida? Quando Israel iria se apossar da terra, como que funcionaria segundo a Torá antes esta divisão? Seria dividido pelas tribos, né? Cada tribo teria lá a sua porção, não é? Né? Espalhados ali pela terra de Canaã, e dentro das porções das tribos, como eram subdivididas as terras por famílias, né? Era subdivisão por famílias. Então, lá de início, quem assumia um pedaço de terra, uma porção de terra, era o chefe da família, né? Ele era o proprietário, o chefe da família, o pai, era quem era o dono passava a ser o dono daquela terra, vamos assim dizer. E quando o pai falecia, a terra passava naturalmente para quem? Para os filhos, o filho homem, né? Sempre seguindo pelo filho homem. Por quê? Porque é assim que se mantinham as divisões das tribos. Porque se passasse, vamos pensar no início lá na Torá, né? Se não fosse assim, essa divisão das tribos ia começar a se perder, né? Porque as filhas às vezes poderiam casar com outras pessoas, né? E essa divisão ia se desfazer. Então, e de início a Torá coloca isso. Então, seria dividido assim. Os homens, os chefes de família, assumem essas terras e os filhos homens deles herdam as terras e assim por diante. Tá? Assim funcionava. Esta era a Torá, esta era a lei. Porém, isso se tornou um problema para as filhas de Tzelofhad. E a Torá diz ali, por quê? Ele não teve filhos homens. Só teve filhas meninas, mulheres, né? E se ele não tinha filhos homens, quem herdaria a terra quando ele falecesse? Como de fato acontece, ele morre, né? E isso se torna um problema para elas. E agora? Né? Não tem. Como é que vai funcionar isso? Segundo a lei, até então, segundo a Torá, até então, a porção de terra de Tzelofhad, quando ele morreu, deveria ser dada para outro homem da mesma tribo. De novo, por conta do que eu falei para vocês, para que a divisão entre as tribos permanecesse, né? Para que os limites permanecessem os mesmos. Então, morreu lá o pai que não teve filho homem, outro da tribo, não era parente dele, mas outra pessoa da tribo ia herdar aquela terra, que não era parente dele, mas tinha que ser da mesma tribo. Assim era. E assim aconteceria com as terras que foram dadas para ele, de Tzelofhad, tá? Quando ele morreu. Essa era a lei, essa era a Torá. E deste modo, o nome da família dele seria o quê? Apagado, né? Porque o Tzelofhad, vamos supor que o Tzelofhad virasse o sobrenome. Não teve filhos, as filhas não iam ter nenhuma porção de terra e o nome dele, a memória dele, tudo seria apagado. E seria assimilado ali com outros, né? Outras histórias, outras pessoas, outras vidas, tá? Seria apagado. Então, as filhas dele, as filhas de Tzelofhad, chegam a Moshe e dizem o seguinte, lá em Números 27, verso 4. Por que será tirado o nome de nosso pai do meio de sua família por não ter filhos? Dá-nos posse entre os irmãos do nosso pai. Então elas se reúnem, essas 5 mulheres, e chegam diante de Moisés com esta súplica. Por que o nome do nosso pai tem que ser tirado, né, da sua família? Porque ele não teve filhos? Por que ele está sendo punido por não ter filhos? Dá para nós a terra que pertencia a ele. É isso que elas estão pedindo, né, para Moisés. Se a gente lê assim de uma maneira superficial, parece, tudo bem, faz sentido, né? Parece uma queixa simples. Mas vamos parar e pensar no contexto e pensar no peso disso que elas estão pedindo. Elas estão pedindo nada mais, nada menos que Deus faça uma exceção na Torá, nas leis relacionadas à herança da terra. Olha o que elas estão pedindo, não é assim, qualquer coisa. Porque a lei não era essa. Pela lei, pela Torá, até então ali, elas não tinham direito a nada, acabou. Não é problema, né, nosso, o pai de vocês faleceu sem filhos, quem herda a terra é o outro homem. Vocês se viram. Pela lei seria isso. Então elas chegam diante de Moisés com uma súplica que é nada mais nada menos que pedir para que haja uma exceção na Torá.
né, na lei. Porque segundo elas, esta condição não é correta, porque elas falam, por que o nome do nosso pai tem que ser tirado por conta de não ter tido filhos? Então elas vêm com uma perspectiva de que isso não é correto, né? A lei como estava não era correta e precisava mudar. Isso é chutzpah, né? Quem sabe o que é chutzpah? Isso é chutzpah, você chegar com uma certa ousadia, né, aqui elas chegam diante de Moisés e diante do Eterno, porque ele vai levar para o Eterno essa questão delas. Isso é chutzpah, é uma ousadia. Como assim eu chegar e pedir para mudar a Torá? Como assim eu e Jacó vou chegar diante do Eterno e pedir muda aí a Torá porque acho que não está certo isso, né? É isso que elas pediram. Então não é qualquer coisa, né? E eu pergunto, quem eram elas para pedir isso? Elas eram só as filhas de Tzilofhad, né? Que nem da linha do sacerdote, ele não era nem levita. Ele era Israel, né? Era de outra tribo. Manassés, ele é de Manassés. Quem eram elas para pedir uma coisa dessa, para que o Eterno mudasse a Torá? Né? Por acaso a Torá é uma democracia? Ela assim funciona assim, quando o Eterno entregou lá para o povo, ele colocou lá uma caixinha de sugestões, assim lá, nos pés do Sinai. E quem quiser, tiver sugestão, quiser, né, não gostei disso aqui, põe aqui, ó. Eu posso falar assim para o Eterno, então, Eterno, será que dá para tirar o porco da lista de alimentos não kasher? Porque eu gosto de comer ovo com bacon de manhã cedo, porque é bom para a saúde, me deixa com energia. Será que poderia mudar? Então tira o porco da lista dos três lá, do não kasher, coloca ele na lista do kasher. Posso fazer isso? É quase isso aqui, se a gente parar para pensar, né? Claro, dados os devidos pesos. É assim que funciona? Não. Não é assim que funciona, né? Então, quando eu vou e peço algo assim com humildade, é uma coisa. Será que talvez poderia? Mas elas não elas chegam com chutzpah ali, elas vão direto. Ó. É chutzpah. Por que foi tirado o nome? Por que o nome do nosso pai tem que ser tirado porque não teve filhos? Que dá para nós a terra que era dele. É chutzpah, né? Nós não chegaram assim de mansinhas, por assim dizer, né? Elas questionaram algo que foi determinado pelo Eterno, né? De certa forma, é isso que elas fizeram. Mas, apesar disso, de uma maneira inexplicável, ou talvez não, o Eterno concorda com elas. Vamos continuar o texto, então, 27, verso 7, olha o que o Eterno fala. Porque elas chegam diante de Moisés com isso e Moisés leva para o Eterno, ele não responde para elas. Vou consultar o Eterno. E o Eterno diz o seguinte: justo falam as filhas de Tzilofhad, dar-lhe-ás posse de heranças entre os irmãos de seu pai, e lhes farás passar a herança de seu pai. O Eterno aceita a súplica delas, a queixa delas, né? Ele abre uma exceção na Torá para que elas herdem a terra, porque a Torá até então não era assim, né? Não era essa que era a lei. E isso por si só já é muito surpreendente, né? O Eterno concordou com elas e abriu a exceção na Torá para elas, né? Mas ele vai adiante, ele não fica nisso. Olha o que ele faz. Verso 8. E aos filhos de Israel, a todo Israel, falarás dizendo: quando um homem morrer e não tiver filho, fareis passar a sua herança para sua filha. O Eterno fez o que aqui? Ele fez muito mais do que abrir uma exceção. Ele abriu uma emenda, né? Uma emenda lá. Em tese, né, isso aqui, ele institucionalizou a súplica delas. O que elas pedem não abre só para elas, vira algo que serve para todo Israel. Então todas as outras filhas que não tinham irmãos homens, que viessem a não ter irmãos homens e o pai falecesse, passariam a ter o direito de herdar a terra do seu pai. Por conta disso, né? Então, foi muito mais que um sim do Eterno. Ele não falou só sim para elas, ele deu um completo aval para o que elas estavam pedindo. E mudou a Torá. Sim, ele mudou a Torá por causa disso, né? Eu vou abrir um parênteses bem rápido aqui. Vou olhar o relógio aqui, dessa vez não vou me enganar com aquele não. Um parênteses bem rápido, né? Os sábios dizem que a Torá tem 70 faces. O que é isso? Como assim a Torá tem 70 faces, né?
Isso quer dizer que a Torá, ela é viva e eficaz e válida para todo e qualquer contexto, em qualquer época em que nós estejamos, né? Porque ela pode ser aplicada de diversas formas. Os mandamentos podem ser aplicados de diversas formas. Não existe uma forma única, não, isso aqui eu tenho que fazer assim, 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 porque é assim. Não existe isto, né? Não existe isso. Não existe. O que é a halachá? Halachá é a aplicação da Torá de acordo com o quê? Com o contexto, de acordo com a época, de acordo com, enfim, diversas situações, né? Então, muitas coisas não são 8 ou 80, assim, não. Se eu fizer isso aqui, eu estou errado, totalmente fora. Depende do contexto, depende da situação, depende da intenção, depende de uma série de fatores, né? Nós aqui, nós estamos no Brasil, né? Nosso país não entende isso aqui, né? O nosso país não tem absolutamente nada de Torá. Nosso país não entende que nós temos que guardar o Shabat, né? Nosso país não entende que nós temos as festas, que nós temos que guardar a comida kasher. Então, o nosso contexto não nos favorece, vamos assim dizer, né? Então, quando acontece algo, de repente, eu não pude fazer isso dessa forma, me perdoe, Eterno. Mas eu creio que o Eterno é um Deus que julga com justiça. E Ele sabe que nós não estamos num contexto que favorece essas coisas. Então, Ele vê a nossa intenção. De repente, eu não consegui fazer tal coisa de tal forma, mas eu queria fazer aquilo daquela forma. Mas não consegui, o contexto não me deixou. Eu não me vejo condenado por isso, irmãos. Opinião minha, tá? Eu não acho que estou amaldiçoado porque não fiz isso dessa forma. Se eu estivesse lá em Israel, onde todo o contexto me favorece, aí sim, a eu observar a Torá da maneira plena, aí é diferente. Né? Aí é muito diferente, porque aí eu só vou fazer diferente se eu realmente quiser fazer diferente. Por exemplo, né, semana de Pêssar, tudo para, né? Pedro, você passou Pêssar lá, né? É férias, tudo para. Então você só não vai observar se você realmente não quiser, né? Essa pessoa ela tem que fazer um esforço até para não observar, porque todo o restante está parado. Aí é diferente. Aí sim, aí é um problema grande, né? Mas o nosso contexto não é esse. Então como que eu vou aplicar isso? Como que eu vou aplicar aquilo? Esta é a questão da Torá ter 70 faces. Né? E nós vemos aqui nesse trecho que o Eterno, Ele próprio mudou a Torá por conta da súplica delas. Né? Para a gente ver que as coisas às vezes não são 8 ou 80 assim, não, tem que ser assim. Não necessariamente. Né? Se fosse assim, ele ia falar para Moisés, não. O Eterno ia dizer assim, não importa, a lei que foi dada é esta e é assim que tem que ser cumprido e acabou. E não, ele não faz isso, ele muda. Ele abre uma emenda, mas ele muda a Torá. Literalmente ele muda. Mudou com Moisés também, em outra situação, exatamente. Porque as coisas não são 8, 80, tem que ser. Né? A Torá é viva. Se a Torá é viva, ela é dinâmica. E existem maneiras diferentes de se aplicar mandamentos. A questão é a tua intenção. Né? Onde está a tua intenção? Nós vamos ver isso daqui a pouco aqui também. Onde está a nossa intenção? Em acertar? Ou será que eu estou fazendo diferente porque me convém? Aí sim. Né? Então, sempre a questão da tua intenção, e eu creio que é isso que o Eterno olha para nós. A nossa intenção. Né? Vamos fechar o parênteses e continuar então. Mas eu pergunto para vocês então aqui. Por que o Eterno mudou a Torá por causa da súplica delas? O que teve de tão extraordinário nisso aqui que elas falam? Né? Que fez ele não apenas dizer sim, mas chegar a estender isso para todo Israel e mudar a Torá. O que fez? O que de tão extraordinário tem no que elas falaram, no que elas fizeram, que fez o Eterno aprovar a esse ponto, a esse nível, essa súplica delas? Né? Tem só um outro lugar na Torá, né? Onde isso, algo similar a isso aqui, tá? Acontece. Só um outro lugar na Torá, né? Onde uma súplica acaba levando a uma emenda, a uma alteração na Torá até então. Um outro lugar.
E claro que para isso a gente vai fazer aquele nosso velho jogo do nós já vimos isso antes em algum lugar, tá? Para a gente descobrir o que essas súplicas, esta e a outra que nós vamos ver, tiveram de tão especial a ponto de levar o Eterno a aprovar dessa maneira tão, né, tão assim incrível, por assim dizer, tá? Vamos lá então ver qual é este outro lugar. Dessa vez não é Bereshit. Vocês pensaram que era Gênesis, né? Dessa vez não é. Dessa vez não voltamos a Bereshit, mas nesse outro lugar, ainda em Bamidbar, nós temos uma outra súplica que é feita, e nesse mesmo estilo o Eterno aprova e institucionaliza aquilo. Tá? Então, lá em Números 9, verso 7, diz o seguinte: os Tmeim, eles eram homens que haviam se contaminado com o corpo, né, de um morto, tá? E eles queriam celebrar Pessah. Lembre-se que o impuro, o Tamim, também não podia participar de Pessah, né? Do sacrifício de Pessah. Ele estava impuro, não podia. Então esses homens chegam com essa súplica aqui diante de Moisés, do Eterno. E aqueles homens disseram-lhes: Tmeim impuros estamos, nós pelo corpo de um homem morto. Por que havemos de ser privados de oferecer a oferta do Eterno em seu tempo determinado, no meio dos filhos de Israel? Né? Então eles estavam ali às portas de Pessah, só que eles tinham ficado impuros, por conta do corpo morto que eles tinham tocado. Mas eles queriam fazer a oferta do Corban, eles queriam ofertar ao Eterno a oferta de Pessah. Né? Eles tinham essa intenção, mas não podiam. Então eles chegam com essa súplica diante de Moisés e de Arão. Tá? Como que nós queremos fazer isso no Moed, o tempo determinado, Moed, né? Nós queremos, mas estamos impuros. E como é que o Eterno responde? Vamos ver lá. No versos 10 e 11. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, estiver impuro por causa de um morto, ou estiver num caminho longe, estiver viajando e não conseguir voltar para Jerusalém, para celebrar Pessah em Jerusalém, como era o mandamento, contudo celebrará o Pessah ao Eterno. Como? No segundo mês, aos 14 dias do mês, pela tarde a celebrará, com matzot, com pães asmos e maror, com as ervas amargas, comerá o sacrifício. Então, basicamente, o Eterno está falando aqui que a pessoa que estivesse nessas condições, se contaminou, está impuro, ou está longe, não vou conseguir voltar para Jerusalém em tempo, pode celebrar o Pessah no mês seguinte, um mês depois, que virou depois o chamado Pessah Sheni, né? O segundo Pessah. Então, um mês depois, a pessoa que estiver nessas condições, ela podia celebrar Pessah, né? Desta maneira. Não é familiar? Alguém chega com uma súplica diante do Eterno porque queria algo, mas não podia, porque a Torá dizia que não, e o Eterno vai lá e não apenas diz sim para a súplica daquela pessoa, como também estende isso para todo o povo de Israel, vira a Torá. Ele institucionaliza. Né? De novo, é o mesmo caso da súplica das filhas lá do Tzelofhad. Tá? Mesmíssimo caso. Tá? Ele faz isso. A súplica vira um sim do Eterno, e esse sim vira Torá, vira uma mitzvah, vira um mandamento. Né? E tem mais coisas em comum entre essas duas histórias. Tem mais coisas que elas compartilham também. Não é só isso. Vamos ver então o que elas compartilham também, além disso. Nós temos então lá, né, um grupo, né, um pequeno grupo de pessoas que não pode participar ou partilhar de algo que envolve o quê? Todo o povo. Como assim? Né? Então aqui, nessa aqui de Números 9, qual é a queixa deles, desses homens? Que eles estão impuros e que eles queriam participar do Pessah como todo Israel, como todo o povo participaria. Né? E as filhas de Tzelofhad? Qual é a queixa delas? Todo Israel tinha direito à herança da terra, não tinha? Todo o povo estava abarcado naquela herança. E elas estavam se vendo à parte. Porque o pai faleceu, não tinha filhos homens, e elas ficariam à parte de participar desta herança. Então elas chegam com a súplica, com a queixa diante de Moisés. Né? Então um pequeno grupo de pessoas que deseja participar de algo, mas está se vendo privado porque a Torá se impunha, na época, até então, tá? Até aquele momento. Nós temos também, né, essas pessoas, esse grupo de pessoas, eles clamam a Deus porque qual que era a intenção deles? Era que eles não queriam ficar o quê?
a parte do povo, né? Esses homens aqui, eles falam lá no verso 7, né, do Números 9, eles falam como todo o povo. Eles não queriam ficar à parte do restante do povo, eles queriam ser um com o povo, mas a sua condição os deixava privados disso. Então a intenção deles, no clamor que eles fizeram, era, eles não querem ficar à parte, aquelas meninas não queriam ficar à parte da herança de Israel. Vamos aprofundar um pouquinho nisso, né? E tem um termo específico nessas duas histórias na Torá que só aparece na Torá inteira nessas duas histórias. Essa expressão que vocês vão ver ali. Então vamos lá, em Números 9 e 7, eles falam: por que havermos de ser privados, lama nigará? É a expressão que eles usam de oferecer a oferta do Eterno em seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E quando as filhas de Zelofehad vão lá fazer a sua súplica, o que elas falam? Por que será tirado lama e igará o nome do nosso pai do meio do seu filho, do meio de sua família, por não ter filhos? É o mesmo verbo no hebraico, né? Igará, tá? Nigará, igará é a conjugação diferente, mas é o mesmo verbo do hebraico. E isso aqui só aparece 2 vezes na Torá, e as 2 vezes são nessas 2 histórias que nós estamos vendo aqui. Não por acaso, né? Não por acaso. Então, é a mesma linguagem usada nas 2 histórias diferentes, né? Na súplica de cada um desses 2 grupos de pessoas. Quando a Torá faz isso, a gente sabe que é para chamar a atenção nossa para alguma coisa que tem ali. Nada é por acaso, vocês já sabem disso, já estão carecas de saber, né? Nada na Torá é por acaso. Quando a Torá faz isso, de ter expressões iguais em dois textos, 2 histórias diferentes, é para a gente parar. Opa, o que tem aqui? Por que está falando igual, lá está naquela outra, né? Para a gente parar e analisar, chamar atenção. É como se ela quisesse dizer que esses dois textos são o mesmo em essência. A essência dos 2 é a mesma, por assim dizer. E essa essência talvez possa nos explicar por que o Eterno acolheu estas súplicas desses 2 grupos, e não apenas ele acolheu, como, né, virou Torá, virou mitzvah, o que eles pediram. Ele endossou totalmente e prontamente essas súplicas, né? E a gente entendendo o que é essa essência e como essa essência conseguiu isso, né? A gente talvez possa somar isso para as nossas súplicas. Para as nossas súplicas, né? Vamos pensar num exemplo prático. Quem é professor ou já deu aula em algum lugar? Só eu? Ninguém mais. Os seus professores estão lá com as crianças lá no fundo, né? Quem é professor? Já foi professor, Gabriel? De música. Então, mas já passou, então já é professor, foi professor. Bem isso. Você sabe como que são os alunos, né? Vamos supor, passei uma tarefa lá para ser entregue daqui a uma semana. Semana que vem vocês me entregam lá a atividade X. Aí, um dia antes do final do prazo, chegam 2 alunos para mim. Levanta a mão lá, professor. Aí o menino fala primeiro. Ele diz assim: professor, será que eu podia ter uma semana a mais para entregar a atividade? É que eu tinha muitas outras coisas para fazer. Eu tinha a atividade de geografia também, eu tinha atividade de matemática. E também eu saí e eu queria jogar um pouquinho do videogame de noite, para eu descansar. E daí não consegui fazer. Posso ter mais uma semana de prazo? Se você fosse professor, vocês não são, mas se você fosse, qual seria a resposta sua para o menino? Você daria mais uma semana de prazo? Ou não? Não, lá. Não. Ele falou que ele tinha outras coisas, mas ele também tinha, né, ele queria jogar um pouquinho, né? Mas vamos ver. E a menina? Vamos pensar. A menina levanta também e ela diz o seguinte: professor, eu também queria mais uma semana de prazo. Sabe o que é? É que eu comecei a fazer atividade e daí eu não estava entendendo, não entendi muito bem, mas eu fui fazendo. Só que quando eu cheguei lá no final, eu vi que estava meio errado o que eu estava fazendo. Daí o que acontece, professor? Eu tive que apagar tudo e começar tudo de novo,
Porque eu vi que estava errado e eu queria trazer a atividade certa para o senhor, para você. Só que daí agora, para eu fazer tudo de novo, eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Porque realmente eu vi que estava tudo errado, só que eu tenho agora que começar do zero. Será que eu posso ter uma semana a mais? Qual seria a resposta sua para a menina? Você daria uma semana a mais? Pode ser. Por quê? Qual é a diferença entre um e o outro? Entre a justificativa deles, qual é a diferença? O menino, ele basicamente nem começou. Ele justificou que ele tinha outras coisas para fazer, né? E que ele também gostava de ter um tempinho livre, assim. Nem começou. Então você não deu uma semana a mais para ele. A menina, ela tinha não só começado, como ela já tinha quase feito tudo, mas ela percebeu, não, está fazendo errado. Acho que eu vou ter que começar de novo, porque eu quero fazer certo. Eu quero entregar essa lição certa para o professor. Eu sei que está errado aqui, então eu vou começar de novo, mas eu vou precisar de mais tempo. Percebem a diferença? Nas intenções de cada um? Exatamente. Ele usou o tempo, né? Não soube gerenciar o seu tempo. Não foi o caso dela. Ela simplesmente percebeu que estava fazendo errado. Normal quando você está aprendendo, você comete erros, né? Ela percebeu, mas ela queria entregar certo, então ela precisava de mais tempo. As intenções são diferentes, né? São diferentes, tá? Então vamos voltar aí para o nosso tema, né? Sobre as nossas histórias também dos homens impuros e também das filhas de Tzelofhad e com os homens a respeito lá do Pesach Sheni, do segundo Pesach, né? De onde vinha essa súplica dos homens? Agora pensando só nos homens, de onde vinha essa súplica deles? De onde partia isso? Por que eles queriam tanto celebrar o Pesach? Né? Sabendo que estavam impuros. Vamos ver de novo o trecho que eles falam. Porque havemos de ser privados de oferecer a oferta do Eterno em seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. Né? Por que eles queriam tanto isso? Em outras palavras, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo assim, ó, Moisés, Arão, nós queremos celebrar este Moed, esta festa. Nós queremos, nós ansiamos, nós desejamos muito celebrar essa festa com o restante do povo. Mas nós estamos impuros. E a Torá diz que impuros nós não podemos. A intenção deles não era, né, eles não estavam pedindo para celebrar o Pêssar de qualquer forma, por negligência, né, ou por egoísmo, por ter uma segunda intenção ali. Era um desejo do quê? De cumprir o mandamento. Era um desejo de cumprir o quê? A vontade do Eterno. Não é? Porque a vontade do Eterno era que todo o povo celebrasse Pêssar. Né? Era isso, por isso ele deu o mandamento. E eles tinham o desejo, eles queriam cumprir a Torá, eles queriam fazer a vontade do Eterno. Mas pela própria Torá eles não podiam. Né? Não podiam. Então era um reconhecimento deles da importância desse mandamento de ofertar no Pêssar, na Páscoa, né? E um sentimento de tristeza que eles tinham, eles estavam amargurados, porque eles não iriam poder fazer isso. Eles desejavam muito, mas não podiam. E essa era a súplica deles. Então, as leis até então, né, os mandamentos até então, até aquele momento, impediam eles de servir ao Eterno como eles deveriam, como eles queriam, como eles desejavam, né? Mas eles queriam com todo o coração fazer isso. A intenção deles aqui, a Torá deixa claro, como que eles falam ali, Lama Nigará, né? Estamos sendo privados de cumprir o mandamento e nós queremos cumprir o mandamento. Né? Queriam fazer parte. No meio dos filhos de Israel, todo o povo vai celebrar e nós vamos ficar à parte, não queremos ficar à parte. Por favor, precisamos de uma solução. Será que o Senhor poderia mudar esta lei que determina que nós não podemos participar? É isso, a intenção deles era essa. Né?
E não por acaso o Eterno responde sim e muda. Né? Até com entusiasmo, por assim dizer, ele vai e muda a lei por conta deles. Né? E assim é também com as filhas de Zelofhad, que usam a mesma expressão, Lamá e Gará, porque será tirado o nome do nosso pai do meio da sua família por não ter filhos. Né? Elas não estavam fazendo isso por interesse próprio. Vamos falar isso para a gente conquistar a terra e ficar rica? Não era essa a intenção delas, a expressão que elas usam diz isso. Né? Também, e a forma como o Eterno responde também, claro. Né? Elas não tinham uma intenção egoísta. E sabe como que a gente descobre isso? Como é que o povo de Israel, ao longo da sua trajetória de 40 anos pelo deserto, qual era a relação deles com a terra prometida? Todos eles ansiavam assim, vamos para a terra prometida o tempo todo. Como que eles se comportavam? Vamos voltar para o Egito, que lá tinha cebola, tinha tudo de bom. Não era assim? Muitas vezes? Eles não tinham essa intenção de, eu quero uma porção da terra. Muitos deles, claro, tinham os que tinham, mas assim, né, os relatos da Torá nos mostram isso. Era o contrário, eles não queriam, essa terra aí acho que é uma furada, né? As palavras modernas, né? É uma furada essa terra aí, vamos voltar para o Egito que é melhor. Basicamente, muitas vezes foi isso a jornada de Israel no deserto, né? E essas meninas, essas mulheres, tinham uma intenção oposta a isso, porque elas queriam ter uma porção na terra prometida, fazer parte da promessa, da aliança, né? Essa era a intenção delas. Elas queriam um lugar na terra prometida. Queriam fazer parte do legado da nação santa de Israel. É isso que elas queriam. Parentes de Ruth? Mas a Ruth teve essa intenção também, né? Justamente, né? Fazer parte do povo, fazer parte do legado. E a intenção delas aqui também, apesar de serem israelitas de fato, mas elas iam ficar sem herança, o nome da família delas ia ser apagado. Ninguém ia se lembrar quem tinha sido Zelofhad na história desse povo santo. E isso que elas não queriam que isso se perdesse, elas não queriam ficar de fora disso. A intenção delas era essa. Não era por egoísmo, por ter segundos interesses. Né? Era algo genuíno a intenção delas. E o que é isso, senão querer fazer a vontade do Eterno, que tinha dado aquela terra para o povo todo como herança. Ele queria que eles desejassem essa terra. Não é? Que eles desejassem estar lá naquela terra. E elas desejavam. O que elas desejavam era a vontade do Eterno para elas, basicamente, né? Então, o segredo aqui dessas duas súplicas, dessas duas questões, dessas duas histórias é querer aquilo que Deus queria que eles quisessem. Entenderam? É vários quereres. Eles desejaram aquilo que o Eterno queria que eles desejassem. É isso. Então, as súplicas que eles levam para Moisés e para Arão, e que vão para o Eterno, né, depois, eram algo que o Eterno via que eles querem cumprir. Eles querem fazer parte, eles querem estar na minha aliança. Então, sim, para vocês, eu vou autorizar e eu vou mudar a Torá por causa de vocês. Porque a sua causa é justa. O Eterno fala, né? Justo falam as filhas de Zelofhad. Ele diz essa expressão. Por quê? Porque é isso. Porque o que elas queriam era a vontade dele, era cumprir a vontade dele. Né? Era o zelo pelas coisas dele, do Eterno. E era uma tristeza por ficarem à parte. Elas e eles estavam se sentindo amargurados, tristes, porque eles iam ficar à parte do restante do povo. Porque eles não iam poder cumprir com zelo a vontade do Eterno. Era isso. Né? E por isso o Eterno responde sim e muda a Torá por causa deles. E caminhando para o nosso final, né? Nós temos um trecho lá da Brit Hadashah, de Yaakov, Tiago, né? Que fala justamente o quê? Vocês oram e não recebem, por quê? Porque vocês oram com o termo, isso aqui é a tradução do David Stern, mas eu gostei desse termo que ele usa. Vocês oram com a motivação errada, né? A pretensão de saciar os próprios desejos. E agora falando de mim, né? Por mim mesmo. Muitas vezes a gente faz isso, né? Eterno, por que eu não ganho na loteria? O senhor podia fazer alguma coisa, porque o senhor, né?
O Senhor podia fazer alguma coisa, que o Senhor, né, tem todo o poder? O Senhor podia dar para mim esse prêmio da Mega Sena. Mas a questão é, o que eu estou, na verdade, querendo fazer com esse dinheiro que eu ganharia da Mega Sena? Entendem? Será que eu iria querer usá-lo para só cumprir a vontade do Eterno? Ou, sei lá, eu queria ter uma casa lá no Canadá, né? De novo, falando por mim. Queria, sei lá, né? E daí eu ia ficar um ano lá no Canadá e sem congregar, sem estar com os irmãos, mas será? Né? Então, muitas vezes a gente coloca as coisas, mas no fundo a gente tem outras intenções, outras motivações. Isso que Tiago está falando, Yaakov, né, o Tiago está falando. A motivação errada. Né? E tem, quando Yeshua, nosso Messias, a gente faz essa tefilá aqui todos os Shabats, né? Quando ele ensina os seus talmidim, seus discípulos a orar, como que ele coloca? Olha lá, em Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Avinu Sheba Shamayim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é isso? Em outras palavras, o que ele está dizendo? Que a vontade minha, que a vontade aqui na terra tem que estar alinhada com a vontade do Pai no céu, não é? Então, quando a gente ora o Avinu Shamayim, a oração do Pai Nosso, a gente está dizendo isso. Eterno, que a tua vontade, através da minha vida, esteja alinhada aqui na terra, assim como está aí no céu. É isso, é alinhar a vontade, né, da terra com a vontade do céu. Em outras palavras, é isso. Que é o que nossas pessoas dessas histórias fizeram. A vontade deles na terra era uma vontade que estava alinhada com a vontade do Eterno nos céus. Por isso eles foram ouvidos de uma maneira imediata e não só receberam a bênção de ter um sim do Eterno, como ainda por causa deles todos os outros, né, as outras pessoas do povo foram abençoadas, porque a Torá mudou por causa deles. Olha só, né? Porque a vontade estava alinhada, as vontades estavam alinhadas. De novo, o que eles queriam era a vontade do Eterno, que eles quisessem aquilo, né? Basicamente isso. Então, as mitzvot, os mandamentos da Torá, elas são expressões do quê? A gente sempre fala isso aqui também. O que tem por trás dos mandamentos? Princípios. Princípios, né, preciosos do caráter do Eterno e que Ele quer que a gente desenvolva. Os princípios são maiores que os mandamentos. Vamos pensar assim. O que tem por trás dos mandamentos é maior do que os mandamentos. Consegue entender? O princípio é sempre maior do que a aplicação dele, por assim dizer, né? E como assim? O que quer dizer isso, né? Aqueles homens impuros, né, e as filhas do Tzilofhad, eles queriam se alinhar ao quê? À vontade do Eterno, né? Mas a forma como se aplicava a Torá na época deles, ali naquele momento, impedia eles de fazer isso. Né? Pela Torá lá elas não podiam ter terra e eles não podiam participar de Pêssach de nenhum jeito. Eles estavam impedidos. Mas a vontade deles se alinhava com os princípios por trás daqueles mandamentos. Então o Eterno muda os mandamentos porque a vontade estava mais ligada com os princípios que Ele quer que a gente desenvolva. Entendem isso? Né? Então o princípio ele é maior do que o mandamento. A ponto de o próprio Eterno mudar o mandamento por causa disso. Né? Então, esse tipo de súplica que eles fazem, que eles fizeram, né, no caso, quando a gente deseja o que o Eterno quer que a gente deseje, esta é a oração eficaz. O segredo é esse, é simples, né? É a gente entender qual é a vontade do Eterno. Eu tenho uma questão com o Eterno, o Roxo sabe, e eu creio que eu entro nessa categoria aqui e eu estou esperando que Ele me responda. Ó, Eterno, estou falando para o Senhor. Porque é a vontade dEle que seja assim, mas eu ainda estou... Tá, não aconteceu. Eu estou aqui, ó, eu quero cumprir, ó, mas eu preciso que o Senhor me ajude. E agora? Né?
Então, quando você sabe que é a vontade do Eterno, quando você sabe que isso se alinha aos princípios da Torá, aos princípios maiores da Torá, esta é a oração eficaz. Colocar isso desta forma diante do Eterno. Eterno, eu sei, eu quero cumprir isto, eu quero cumprir a tua vontade, mas a maneira como eu estou agora está me impedindo de fazer isso. Então, por favor, ouve minha súplica, porque eu quero cumprir, mas do jeito que eu estou agora não estou conseguindo. Né? É isso. A oração eficaz é aquela que se alinha com a vontade do Eterno, que se alinha com os princípios da Torá, né? Os princípios maiores. É alinhar os meus sonhos, isso às vezes é muito difícil da gente fazer, alinhar os meus sonhos com a vontade do Eterno para mim. Porque às vezes a gente sonha, né? Eu quero ficar rico, ganhar na Mega Sena, né? Ou quero ficar famoso e quero ir lá para Hollywood. Às vezes os meus sonhos, será que é essa a vontade do Eterno para mim? Se acontecer isso, onde eu vou parar? Será que eu vou continuar firme, alinhado conforme a vontade dele na Torá? Ou será que muito facilmente eu vou me perder? Né? Então, os nossos sonhos precisam se alinhar também com a vontade do Eterno. E quando isso acontece, quando isso se efetiva, as coisas acontecem. Né? Quando eu coloco os meus sonhos para o Eterno e eles estão dentro da vontade dele para mim, pode ter certeza que em algum momento, no tempo certo, vai acontecer. Né? Vai acontecer. E que esses sonhos sejam para servir o reino. Né? Servir o reino. Não quer dizer, vou viver isolado, vou lá para o monte e vou ficar lá vivendo só espiritual. Não é isso. Né? Mas que o meu sonho ele seja um caminho para levar esses princípios para o mundo. É isso que eu quero dizer. Entende? Sejam para servir o reino nesse aspecto. E se assim ele julgar, e se houver sinceridade no meu coração, né, talvez as razões para que ele diga sim para o meu pedido, para o meu sonho, para a minha súplica, se tornem maiores. E talvez aconteça. Né? Então essa é a oração eficaz. Entendermos a vontade do Eterno e estarmos alinhados com essa vontade. Aí com certeza as coisas acontecem. Amém? Baruch Hashem.